faz que os surdos ouçam, que os mudos falam, e poderíamos continuar, e que os cegos vejam, e por aí fora. Portanto, toda esta importância dos sentidos, que os sentidos são para nós, portanto, e que, efetivamente, o Senhor Jesus nos abre, não é, à sua palavra, à sua luz. E, portanto, curiosamente, estava, portanto, a ouvir o relato tão bonito do pecado, no fundo, do homem, portanto, da origem do pecado, e a ver até que ponto, portanto, os sentidos são realmente fundamentais, são fundamentais para a vida e também para a morte, não é? Para o próprio pecado. Porque o texto descreve muito bem, pois o fruto era um fruto apetecível, era um fruto bonito à vista, era um fruto que poderia ser desejável para comer. Portanto, era realmente um fruto tentador, não é? Portanto, e nós sabemos isso, quer dizer, quando difícil é, por vezes, resistirmos à tentação dos nossos sentidos, dos nossos olhos, do nosso gosto, do olfato, de tudo, quer dizer. E efetivamente, portanto, é ótimo, ou são ótimos os 5 sentidos que o homem tem, mas como tudo o que Deus fez é ótimo, simplesmente é para ser usado, portanto, efetivamente, à luz, à sua luz, portanto, envolvidos pelo seu próprio espírito, pelo sentido com que criou todas as coisas, no fundo, e com que nos criou a nós naturalmente, à sua imagem e semelhança. Portanto, é fundamental termos esta consciência e efetivamente, deixarmos que esta palavra, portanto, este abre-te permanentemente, ressoa em nós para, efetivamente, abrir profundamente o nosso coração cada vez mais, portanto, à sua palavra, ao seu Evangelho. É impressionante como um dos nossos maiores dons nos atraiçoa tanto, a nossa razão, a nossa inteligência, porque, de facto, a mulher, quando tenta repetir as palavras que Deus lhe tinha dito à serpente, ela distorce-as, ela não as diz corretamente. Deus nunca disse que eles morreriam, Deus disse que eles teriam de morrer. Deus apresentou a morte não como uma coisa má, curiosamente, mas apresentou a morte como o caminho para a salvação. É espantoso, ao mesmo tempo é arrepiante, porque nós olhamos para a morte e a nossa inteligência só vê coisas más, e o próprio Jesus diz: se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. E, de facto, como os nossos olhos nos enganam. No Evangelho, na parte final, eles, quando pregavam, diziam: tudo quanto faz bem feito. E a nossa inteligência diz: não, Deus faz tudo mal feito. É as guerras, é as doenças, é os problemas, é as coisas que são todas incompletas, que são todas tão frágeis. E, de facto, a inteligência, que é estupenda, que é ótimo, que nós nos agarramos tanto a ela engana-nos, leva-me a pensar no Evangelho de São João e embora seja um Evangelho do ponto de vista gramatical simples, é do ponto de vista teológico muito profundo. E às tantas, quando os discípulos viam uma coisa má, que era a cegueira daquele homem, diziam: olha, quem é que pecou para ele nascer cego, coisa tão má. Deus viu uma coisa boa, diz: se ele está assim, nele vai-se manifestar as obras de Deus, a glória de Deus. De facto, a inteligência atraiçoa-nos nesse capítulo e, por isso, nós devíamos não agarrar tanto a ela, mas a quem nos a deu, que é maior do que a inteligência, e que a inteligência sozinha não se basta a si mesmo. A inteligência é ótima e estupenda, mas precisa de tudo mais à sua volta, precisa da fé, precisa da confiança em Deus, precisa de acolher a palavra que vem de fora, precisa de não se fechar sobre si mesma, porque quando ela se fecha sobre si mesma, e esse é o pecado
que aqui está descrito, de repente a mulher ficou só a pensar segundo o que sentia, os tais sentidos que o Sr. Diácono falava e tão bem, e ficou sem dar espaço à palavra de Deus, ficou sem dar espaço ao resto e fez a geneira. E eu ouço este relato e fico sempre a pensar porque é que isto não é o contrário, porque é que não se pode voltar atrás e fazer isto bem de uma vez para sempre. E de facto Jesus não andou para trás, mas andou para a frente e fez bem, e de uma vez para sempre, obedeceu e venceu o pecado. Por isso neste dia bendigamos a Deus por Jesus, que faz tudo bem feito.